E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Tiago, professor de matemática. No vídeo de hoje vamos fazer alguns exercícios sobre Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. Para que você talvez não lembre, Teorema de Pitágoras é aquela famosa fórmula do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, na qual Pitágoras trabalhou anos no passado ao desenvolver esta fórmula. Houve muitas histórias, ele desenvolveu uma escola pitagórica e ele acreditava que todo mundo poderia ser explicado através dos números inteiros. Em resumo, a história é essa, mas a famosa fórmula de Pitágoras. E razões trigonométricas, que nada mais é. O que é razão na matemática? Podemos dizer que razão é divisão. A razão entre dois números é divisão. Então, razões trigonométricas é a mesma coisa que o Teorema de Pitágoras, no sentido de que trabalha tudo no triângulo retângulo. O Teorema de Pitágoras trabalha com triângulo retângulo. E razões trigonométricas também trabalha com triângulo retângulo. Só que tem uma diferença. Razões trigonométricas relaciona medida de lado com ângulo. Já Teorema de Pitágoras trabalha somente lado de um triângulo, que é a hipotenusa e os dois catetos. Já nas razões trigonométricas, os dois catetos se diferenciam um do outro. A hipotenusa é a mesma, tanto faz, mas de razões trigonométricas nós temos o cateto oposto ou o cateto adjacente. O vídeo de hoje vamos resolver dois probleminhas de matemática, um envolvendo Teorema de Pitágoras e o outro razões trigonométricas. Vamos à leitura do problema. Durante um incêndio num edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Mageiros de 10 metros para atingir a janela do apartamento sinistrado. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Qual é a altura do apartamento sinistrado em relação ao chão? Primeiro passo, tem que ler o problema para saber do que se trata. Estou vendo que é um edifício que está com um incêndio. Os bombeiros foram lá, estenderam uma escada, a escada tem 10 metros e a escada está 1 metro acima do chão. Todo detalhe da questão é importante, tem que saber interpretar. Sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então os bombeiros estenderam a escada do edifício, mas o caminhão está a 6 metros de distância. E eles querem saber qual é a altura do apartamento. Então, primeiro passo, leitura, e eu já entendi do que se trata. Agora vamos às informações. Eu vou desenhar aqui o prédio. Vamos supor que esse seja o prédio. Eu não sou lá aquele desenhista, mas dá para quebrar o galho. Então esse aqui é o prédio. O problema está falando que os bombeiros usaram uma escada de 10 metros para atingir, o andar que está com incêndio. Então essa escada aqui, ela mede 10 metros. A escada estava colocada a 1 metro do chão. Então aqui é o caminhão dos bombeiros. Não sou bom para desenhar, mas está bom. Então, a escada ela está a 1 metro do chão, sobre um caminhão que se encontrava afastado 6 metros do edifício. Então essa é a base do edifício. Até o caminhão nós temos 6 metros. Então esse desenho aqui, ele representa a realidade do problema que vai ser trabalhado. E eu preciso saber qual é a altura do apartamento em relação ao chão. Ou seja, o apartamento que está em chamas aqui, qual é a altura do apartamento até o chão? Se eu pegar esse desenho e simplificar ele, eu vou ter o quê? Um triângulo retângulo, onde a hipotenusa mede 10 metros, um dos catetos
mede 6 metros e eu preciso saber qual a medida do outro cateto. Conforme eu já havia dito, teorema de Pitágoras, você trabalha somente com medidas de lado. Você tem 2 catetos, quer saber a hipotenusa. Tem uma hipotenusa em um cateto, quer saber o outro cateto. Então, o teorema de Pitágoras se enquadra basicamente nesse contexto, onde trabalha somente medida de lado. Então, eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado no triângulo retângulo, e eu tenho um cateto que mede 6 e eu não sei o outro. Vou jogar no teorema de Pitágoras e ver quanto que dá. Teorema é hipotenusa ao quadrado, que é igual um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é 10. Então 10 ao quadrado dá 100. Um cateto mede 6. E potenciação, né? 6 ao quadrado, 36. E o outro cateto eu não sei, vai permanecer c ao quadrado. Aí você pergunta, mas professor, se eu trocar o 6 e o x de lugar, que no caso aqui eu não pus o x, vou colocar. Se eu trocar o 36 e o x de lugar, vai mudar o resultado? Não vai. Se você mudar um cateto com o outro, a posição, é conforme diz a matemática, que a ordem dos produtos não altera o resultado. Então, nesse caso aqui, se eu inverter aqui, não influencia no resultado. Vai influenciar se você colocar a hipotenusa no lugar errado. A hipotenusa você não pode trocar. Agora, os catetos, não importa a ordem. Então, 36 está somando, vai para o outro lado diminuindo, que é igual a x ao quadrado. Tem aluno que é um pouquinho apressado. Olha, isso aqui já quer resolver de cabeça. 100 menos 36 vai dar tal número elevado ao quadrado dá tal resultado. E isso é um dos fatores que muitos alunos erram o problema. É a falta de paciência. Tem que fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, eu troquei os valores. Agora eu mandei o 36 para lá. Agora 100 menos 36 dá 64, que é igual a x ao quadrado. Repita a conta inteira. Não deixa de repetir. O quadrado do x vai para o outro lado na forma de raiz. Então eu tenho raiz quadrada de 64, que é igual a x, que o quadrado vem na forma de raiz. Raiz quadrada de 64 é 8, que 8 vezes 8 é igual a 64. Então quer dizer que esse cateto aqui, ele mede 8. Então quer dizer que o prédio que está em chamas, ele mede 8 metros? Não. Porque esse triângulo está representando isso aqui, ó, do caminhão até o prédio e a escada que vai até o prédio. Mas você precisa lembrar um detalhe. O problema falou que a escada estava colocada a 1 metro do chão. Então eu tenho que considerar que o prédio ele mede 1 metro da distância do chão e tem que lembrar que o resultado é 8. Então isso significa que o prédio, ele mede o quê? 8 do resultado, que é o cateto, né? Um dos catetos do triângulo, mais 1, que é o que o problema falou que a escada estava a 1 metro acima do chão. Então a resposta final é 8 mais 1. Resposta, a altura do prédio é igual a 9 metros. Não esqueçam desse detalhe. Agora o próximo problema que nós vamos resolver é o seguinte. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo, dado que raiz quadrada de 2 dá 1,41 aproximadamente. Bom, esse problema é um caso de razões trigonométricas. Razão é divisão. O que razões trigonométricas faz? Vai relacionar a medida de um cateto com outro cateto, um cateto com a hipotenusa. Exemplo, um cateto é o dobro do outro, ou a hipotenusa é a terça parte de um dos catetos. Eu posso relacionar isso na forma de razão, na matemática, que são as frações. Posso falar que é 1/2,
uma razão de 1/4, 2/3. E para isso eu preciso, no mínimo, saber os ângulos notáveis, que é os ângulos de 30, 45 e 60 graus, os valores de seno, cosseno e tangente. Seno de 30 graus é 1/2, 1 dividido por 2. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30 ele é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que mede 1/2. Eu tenho um vídeo ensinando como acho esses valores, inclusive deduzir esses valores. Esses valores não saíram do nada. Não foi um matemático que simplesmente chegou, seno de 30, vamos colocar 1/2. 1/2 é um número legal? Não, tem uma explicação matemática para isso. E eu tenho um vídeo que eu falo a respeito desse assunto, que eu vou deixar na descrição, ou, se quiser, eu posso enviar através dos comentários para quem pedir, ensinando como você descobre esses valores através do triângulo equilátero e do quadrado. Sem número, mágica, matemática, brincadeira, não tem mágica aqui não, tem lógica. Através da lógica, você consegue chegar a esses valores. Então vamos lá. É a tangente, eu decorei os valores, mas caso você queira calcular, seno dividido por cosseno dá tangente. O seno de um ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo dá a tangente. Então 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3 sobre 3. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2 dá somente raiz de 3. Então vamos resolver o problema. Primeiro eu já fiz a leitura. O problema está falando de uma pipa que está presa sobre um fio. O cara está soltando a pipa e forma um ângulo de 45 graus com o solo. Primeiro cuidado que tem que ser tomado. O fio forma um ângulo de 45 graus com o solo. Essa informação é muito importante para você não colocar o ângulo no lugar errado do triângulo. Então eu vou desenhar aqui o triângulo. Essa é a linha da pipa. A linha é justamente a hipotenusa. E aqui é a distância, da pessoa que está soltando a pipa até a pipa que está aqui no alto. Vou tentar desenhar uma pipa. Vamos supor que essa é a pipa. E aqui é a pessoa que está soltando pipa. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. Então a linha da pipa forma com o solo um ângulo de 45 graus. Então o ângulo vai ficar aqui, porque o problema está deixando claro que o fio esticado forma um ângulo de 45 com o solo. Esse é o solo, esse é o chão. E essa é a linha da pipa. Entre a linha e o solo forma um ângulo de 45 graus. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa. Então quero saber a altura, que é esse cateto aqui, em relação ao solo, sabendo que raiz de 2 é igual a 1,41. Leia o problema quantas vezes forem necessário para você entender. É muito importante saber interpretar. Às vezes a gente acha que português tem nada a ver com matemática, como é humanas e o outro é exatas, mas a leitura do problema, saber interpretar um texto e extrair as informações pode fazer a grande diferença entre uma média boa e uma média ruim, entre a aprovação no concurso ou a sua desclassificação. Então vamos resolver. Bom, eu tenho a hipotenusa, que mede 80 metros, tem um cateto, que eu não sei, que é a altura que eu tenho que descobrir, e o outro cateto, que eu também não sei. Bom, em razões trigonométricas eu tenho algumas fórmulas, que é seno, cosseno e tangente.
Seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Em relação ao ângulo, o x é o cateto oposto, porque ele está do lado oposto ao ângulo que está sendo trabalhado. Então esse aqui é o meu cateto oposto. E essa aqui é a minha hipotenusa. Para quem não sabe, a hipotenusa ela fica oposta ao maior ângulo de um triângulo retângulo. O maior lado de um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus, o maior ângulo. E como esse é o maior ângulo, fica oposto ao maior lado, que é a hipotenusa. Então eu tenho cateto oposto para descobrir e uma hipotenusa. Qual fórmula que trabalha cateto oposto e hipotenusa? É a fórmula do seno. Então eu vou trabalhar com a fórmula do seno, que é seno de alfa, que é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como o meu ângulo é 45 graus, então seno de 45 graus é igual o cateto oposto, que eu não sei, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 80. Seno de 45 graus, de acordo com a nossa tabela, é raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a altura da pipa, que eu não sei, dividido por 80. Implica que multiplicação cruzada, 2 está dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar 2 vezes x é igual a 80 vezes raiz de 2. O 2 está multiplicando com o x. Ele vai para o outro lado, dividindo com 80 raiz de 2. 80 dividido por 2 dá 40, e eu repito o raiz de 2. O problema falou que raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então eu vou pegar 40 e vou multiplicar por 1,41. 1 vezes 40 é 40, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 4, 16, e 1 vezes 40, 40, então é 0, 4, 6, 5, duas casas após a vírgula. Então quer dizer que um garoto está soltando uma pipa e a linha da pipa esticada dá 80 metros e forma com o solo um ângulo de 45 graus. Qual é a altura dessa pipa? A altura da pipa é aproximadamente 56,4 metros de altura. Então a pipa desse garoto está aproximadamente a 56,4 metros de altura. Bom, espero que esses dois exemplos tenham ajudado a entender Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas. Eu vou fazer mais vídeos como esse, de outros vídeos que eu tenho, ensinando conteúdo. Acho que é muito bom praticar exercício para esclarecer dúvidas. Se você tiver alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas. Queria deixar também a sugestão, você que queira patrocinar o meu canal, o meu trabalho, saiba que é possível. Vou deixar na descrição os meus dados, as minhas informações para você entrar em contato. Se você for uma pessoa jurídica, justamente para a gente poder negociar e combinar uns benefícios, algumas vantagens para você e sua empresa em relação ao meu trabalho. Você vai estar ajudando a colocar vídeos de qualidade na internet e, em contrapartida, você vai receber vantagens exclusivas do meu canal. E eu queria também dizer que eu também trabalho como professor de matemática na região de Indaiatuba e regiões próximas. Se quiser entrar em contato para contratar o meu serviço, vou deixar na descrição os meus dados, as minhas informações. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.